tudo bem? Quero conversar com você sobre um assunto bastante importante hoje: o real impacto físico de uma prática de yoga. A gente precisa estudar isso porque eu acho que esse assunto não está devidamente aprofundado. E curiosamente eu comecei a fazer mensurações sobre o impacto das diferentes atividades físicas no meu próprio corpo e me deparei com algumas informações interessantes. Acompanhe o vídeo até o final que você vai estar descobrindo muitas coisas e me ajudando também a estar trazendo esse assunto para um maior aprofundamento e discussão, tá bom? Para você que não me conhece, meu nome é Vitor, eu sou economista de formação, estudei psicologia, mas eu comecei a me transformar a partir do meu câncer no ano 2000. Utilizei alimentação natural, terapia, yoga, meditação para minha cura, que foi extraordinária. E desde então eu trabalho com isso, ajudando outras pessoas. Fui aluno e biógrafo do professor Hermógenes, referência em yoga terapia no Brasil. Sou professor assistente autorizado de Ashtanga Yoga por Lino Miele. Sou praticante das séries avançadas do Ashtanga Yoga e ordenado no Zen pelo pai do Mindfulness, Thich Nhat Hanh, referência dentro da tradição Zen budista. Mas vamos ao assunto. Eu comecei a mensurar o resultado das atividades físicas que eu fazia. E aí, curiosamente, você tem aqui do lado direito a prática de Ashtanga Yoga, uma prática de primeira série, mas feita de forma intensa, sem parar, entrando em cada asana, em cada postura com a respiração correta. E isso elevou a minha frequência cardíaca com uma média de 96 batimentos por minuto e o máximo nela atingiu 124 batimentos por minuto. Eu tenho aqui a frequência cardíaca do lado esquerdo. Você tem ela de uma corrida de 40 minutos. Então eu tenho aqui a média superior ao máximo, né, atingido pela prática de yoga, uma média de 152 batimentos e uma frequência cardíaca média máxima, né, de 172 batimentos, um nível de frequência cardíaca muito superior ao da prática de yoga, né? Então esse é o primeiro dado que eu pude levantar. Estou apenas levantando os dados e comecei a fazer uma avaliação com base nisso. Curiosamente, eu tenho aqui um aprofundamento dos dados anteriores mostrando a questão respiratória relacionada ao meu cardíaco, e você tem então aqui do lado esquerdo a corrida, ela trabalhando no limite máximo de VO2 e 12 minutos de anaeróbico, enquanto você não atinge isso na prática de yoga, ficando a prática nessa condição respiratória, cardiovascular, apenas no nível de aquecimento na maior parte do exercício. Isso me intrigou um pouco sobre o real impacto da prática de yoga na sustentação da condição física do indivíduo, né? Porque se você for falar com a maioria dos professores de yoga, meus colegas, eles acabam, muito deles, defendendo que a prática de yoga como única atividade e como atividade necessária e como única atividade suficiente para a manutenção da saúde. Então eu quero trazer uma reflexão sobre isso porque os dados não confirmavam isso para mim e isso me intrigou. Eu comecei a pensar sobre isso, né? Então me acompanha ainda na reflexão. O assistente, né, que eu estava usando para medir deu que o impacto da minha corrida é um impacto de 0 a 5, nota de nível 5, ou seja, ele realmente tinha um efeito de treino nível 5 máximo, né, no meu sistema, enquanto que a prática de yoga, que não é uma prática de yoga simples, fazer a primeira série de Ashtanga sem parar, entrando em cada asana, saindo em cada asana, fazendo todos os saltos, não é uma prática tão simples, mas o efeito, né, cardiorrespiratório dessa prática era 0,6 pelos medidores. Isso me fez buscar aprofundar mais. Será que esses dados estão corretos? Será que minha forma de pensar está correta? Então, e eu sei que muitos professores de yoga falam, não, mas espera aí, o yoga não é só uma questão física, o yoga tem a questão emocional, mental, espiritual. Eu sei disso, mas ao mesmo tempo, quem estuda psicologia, quem estuda as couraças emocionais, quem estuda a estrutura das couraças musculares no corpo, vai perceber que essa separação é muito mais didática, porque as coisas estão integradas. E um bom praticante de Hatha Yoga sabe que todos os sistemas estão integrados também no corpo físico e que o trabalho que quer transformar níveis mentais, emocionais e espirituais, né, no caso especificamente do Hatha Yoga,
também utiliza a transformação física para que isso aconteça. Então, se eu estou com uma ferramenta que causa pouco impacto físico, esse processo de transformação ele fica comprometido. Eu comecei a ter esse tipo de reflexão, então eu fui buscar se realmente essas mensurações e se realmente esse tipo de reflexão que eu estava fazendo estava correto. Então, eu busquei uma pesquisa, um trabalho feito pela Universidade de Stanford, dirigido pelo Dr. Bill Haskell, que desenvolveu um sistema, desenvolveu o Compêndio de Atividades Físicas, que é uma referência, né, que criou um sistema chamado MET, né, que procura medir, né, a questão do impacto da atividade física, e esse sistema é utilizado então desde 87 para medir quais são os impactos físicos no sistema. Se chama, né, equivalente metabólico, essa ideia, essa medida, e tenta verificar o quanto cada atividade física gera de impacto metabólico no organismo. Então é bem interessante o trabalho e a tabela é grande, você pode achar, fazer pesquisa sobre esses dados, você vai, né, da Universidade de Stanford, e você vai achar, né, várias atividades descritas e o impacto, né, no sistema de cada atividade. Então, um MET, que é a medida, né, que é esse equivalente metabólico, é aproximadamente equivalente ao custo energético de ficar sentado quieto. De acordo com o compêndio, o que pode ser considerado 1 quilocaloria por quilograma por hora. Então, assim, se você tem 70 quilos, né, e você sentar em silêncio, e você vai queimar 70 calorias se ficar em silêncio por 1 hora, né? É mais ou menos essa medida, tá bom? Então é essa, se você tem 70 quilos, é a forma como eles usam para calcular o MET, tá bom? Então seria o padrão, o MET seria ficar sentado em silêncio por 1 hora, tá? Então vamos em frente, porque daí vai surgir algumas coisas interessantes a partir disso. Você tem aqui algumas atividades e o MET dela. Então golfe, né, que é caminhar, utilizando os carrinhos, né, do clube de transporte, está colocando aqui, tá 4.3. Tênis, a atividade individual, né, o tênis praticado individualmente, o 8 seria o impacto. Um jogo de basquete, você jogando de forma geral, 6.5, né, o impacto, né, o match do basquete. Uma caminhada num ritmo acelerado, 5.6 é um ritmo forte de caminhada, 4.3 seria o impacto dessa caminhada, tá? Pular corda é uma atividade de grande impacto, né? Não o impacto do físico, mas o impacto, né, metabólico, né? 12.3. E correr num ritmo bom, quase 10 km por hora, é um ritmo forte de corrida, né? Você vai ter ali 9.8 de impacto metabólico, tá bom? Então esses aqui são alguns exemplos, né? A lista é enorme, mas só para você se situar aqui, né? Basquete, tênis, pular corda, alguma corrida no ritmo mais forte, você saber mais ou menos, né? Pelo que você conhece da sua atividade física, aonde se situa. Você pode procurar essa tabela, ela está disponível, né? A Universidade de Stanford disponibilizou isso num site, você tem a tabela completa, você pode encontrar se você quiser com muita facilidade. Mas aqui eu trago os dados do yoga. Uma prática de Hatha Yoga é 2.5, né? Então vamos trazer aqui de novo, ó, 2.5. Então nenhuma das atividades que eu coloquei aqui tem um impacto metabólico tão baixo, né? 2.5. Tá vendo? É mais baixo do que o golfe com carrinho, né? Mais baixo do que a caminhada. Então, assim, pra gente repensar sobre isso, né? A própria prática de Ashtanga Yoga, então, que era a prática que eu exemplifiquei, que fiquei impressionado com o baixo impacto metabólico da atividade, é 4. Então coincidiu, porque se você pegar o resultado, ele bate ali nos níveis da caminhada num ritmo acelerado. Então, quer dizer, o impacto metabólico da prática de yoga mais puxada, um power yoga, um ashtanga yoga, ela equivale a uma caminhada forte. Olha que curioso isso, né? Então, a gente tem que ver o que a gente deseja para a questão do nosso organismo, da nossa atividade e fazer escolhas assim. Mas eu como pessoa que trabalha em defesa do yoga, você vai falar, mas que em defesa do yoga? Você está
mostrando que o yoga tem pouco resultado. Não, eu acredito que o yoga, nós vamos verificar isso, tem os seus benefícios, mas a gente precisa ser honesto nos benefícios que o yoga gera, né? A prática de saudação ao sol 3.3, tá? Pouquinho menos do que a prática de Ashtanga Yoga. Então, a gente tem que verificar primeiro qual prática de yoga que nós vamos escolher para praticar, até para colher resultados. E isso também traz um pouquinho assim, que tipo de prática que eu quero, o que eu quero com essa prática, que resultado que eu vou ter e que expectativa que eu vou ter em relação à prática, né? Isso é bastante importante para sermos sinceros, para sermos honestos, né, nessas avaliações. E eu estou usando a Universidade de Stanford até para não usar aqueles meus dados de referência, dados pessoais, mas usar dados mais científicos que foram feitos, né, com um grupo grande de pessoas para fazer esse levantamento, tá bom? E aí eu tenho aqui então alguns aspectos na verdade são 4, né? Eu vou falar 3 aspectos para a manutenção física, mas eu incluí um 4, tá? Porque isso varia de acordo com a análise. Porque a maioria dos aspectos para a manutenção física vão falar desses 3 primeiros, tá? Que é resistência cardiovascular, força e resistência muscular e flexibilidade. Alguns poucos trabalhos vão falar de composição do corpo. Então eu vou explicar a resistência cardiovascular, o impacto cardiorrespiratório, aquilo que a gente tem visto e que influencia demais o impacto metabólico. As atividades podem também ter força e resistência muscular. Atividades que trabalham um pouco mais com carga, com repetição de movimentos, vão fazer um trabalho significativo de força e resistência muscular. Flexibilidade, né? Os trabalhos, né, de mobilidade, de elasticidade, então, né, que a gente pode ter atividades que focam nisso. E composição do corpo são o quanto que qualquer uma dessas atividades trabalha em gerenciar as estruturas internas do corpo. Então, um corpo com menos guarda de gordura, um corpo não com sobrepeso, não com obesidade. Então, as estruturas internas, a massa magra, todas essas estruturas, esses dados também são importantes para a manutenção física, né? Para a avaliação da condição física de um indivíduo. Então, em vez de 3 aspectos, se você olhar de uma maneira mais abrangente, nós deveríamos pensar em 4. Se eu pensar na prática de yoga, ela é uma prática muito forte, eu daria uma nota assim, dependendo, claro, da prática do profissional, se bem feito, tudo isso, mas considerando assim, eu vou considerar assim, práticas feitas por bons profissionais, tá? Então a prática bem feita de yoga, ela vai ser assim de 0 a 10, ela vai trabalhar a flexibilidade numa condição 9, 10, realmente é uma prática muito boa de flexibilidade, né? Trabalha de maneira muito, né? Eu diria 9, assim, né? Porque você tem algumas práticas que trabalham especificamente flexibilidade de uma maneira a mais impactante ainda, né? Se olharmos para o circo, se olharmos para contorcionistas, se olharmos para ginásticas competitivas, né? Ginástica olímpica, ginástica rítmica, né? Muitas vezes o aspecto de flexibilidade é mais intenso ainda do que o da prática de yoga, tá? E os trabalhos são de muito mais resultado nesse quesito flexibilidade, o impacto na flexibilidade da estrutura. No aspecto força e resistência muscular, a prática de yoga, vamos considerar a prática de Ashtanga Yoga, que seria a prática mais intensa, que trabalharia mais movimentações mais complexas. Ela trabalha isso, mas não trabalha isso no seu ponto de excelência. Então você não pode dar uma nota 10 para uma prática de Ashtanga Yoga em termos de força e resistência muscular, né? Existem outras atividades que trabalham isso de maneira muito mais acentuada, tá bom? Então aqui a prática de yoga tiraria ali uma nota, vamos lá, entre 7 e 5, sendo que eu estou considerando uma prática de Ashtanga Yoga, que tem um certo trabalho nesse quesito. Mas nós temos atividades outras que trabalham muito mais intensamente isso. De cara eu posso trazer a musculação, em termos de força e resistência muscular, a musculação vai efetivamente, né, trabalhar isso de maneira muito mais significativa. Aí nós temos também a questão da resistência cardiovascular, a mesma coisa. É uma prática de Ashtanga Yoga que tem toda a sua intensidade, a gente viu, né, nos dados que eu apresentei,
como que isso não é tão impactante, né? Então sim, aí uma prática de Ashtanga Yoga, que das práticas de yoga tem um impacto muito maior, teria ali, né, nota, segundo os dados que eu obtive, nota 1.2, né, 1,5, né? E outras atividades como a corrida, por exemplo, poderia ter nota 9 e 10, né? Então, e aí é claro que a composição do corpo é como que essas práticas têm efeito transformador na estrutura do indivíduo, e aí é claro que seria um resumo dessas notas e o impacto que eles gerariam na estrutura, né, na transformação do corpo. É claro que em flexibilidade e mobilidade mudaria bastante, né? Mas em termos de massa magra, em termos de condição cardiorrespiratória, o impacto não seria tão significativo, tá bom? Então, isso é só uma reflexão geral sobre esses termos, mas é importante ter essa coerência, essa consciência, né, sobre isso, até para você poder administrar melhor a sua condição e a sua aptidão física. Eu sugiro que você assista a esse documentário da Netflix, Cheer, né, que é um documentário que fala sobre as equipes de torcida das universidades, das faculdades norte-americanas. E ali tem uma exigência de flexibilidade, força e condicionamento para esses jovens que é significativo. E aí vocês precisam ver o patamar que esses jovens atingem, né? E vocês vão ver crianças praticando isso, porque eles são preparados desde pequeno. Então vocês vão ver crianças trabalhando num nível intenso de atividade física, de flexibilidade, de condicionamento. E isso me faz me humildar muito de perceber o quanto que existe a evoluir na nossa própria perspectiva de trabalho de desenvolvimento pessoal, né? No próprio desenvolvimento da nossa prática de yoga, desenvolvimento do indivíduo, das capacidades do indivíduo, dos indivíduos superarem as suas dificuldades na execução das coisas. Então vale a pena, sabe? São 6 episódios e uma história muito interessante, está muito bem montado o documentário, e eu sugiro isso. Você fala, mas o que tem a ver? Ele está falando de yoga, agora ele foi parar na questão das torcedoras, né, as líderes de torcida americanas. Mas é que eu vou mostrar para você um dos motivos de eu trazer isso. Uma das principais professoras no mundo de Ashtanga Yoga, chama Laruga, ela era uma cheerleader. Então, na verdade, muito do que ela executa com tanta excelência, muito do que ela faz com tanta excelência, os movimentos, o cuidado, já é um aprendizado que ela teve na infância, na adolescência, e que ela transporta para o yoga. Então, ela se torna uma professora de referência, especialmente na prática da Ashtanga Yoga, como uma das práticas significativamente esteticamente muito bem executadas. Mas você vai ver que está, né, embasada numa preparação que ela teve na sua formação lá de torcedora, né? Então, o quanto que esse pensar, esse mesclar, esse entender a estrutura física, entender a estrutura de transformação do indivíduo não é importante até para se ter uma prática de excelência, ser uma das principais professoras de Ashtanga, segundo o professor dela, né? Segundo o próprio professor dela, ela ser uma das importantes praticantes de Ashtanga Yoga. Então, eu acho que vale essa reflexão, e aí você pensar sobre isso, assim, né? Finalizando aqui né, a nossa conversa, eu acredito e acho maravilhosa a prática de yoga, mas a gente tem que ser bastante sincero no real benefício que ela pode trazer, porque daí você pode ter todos os benefícios da prática de yoga, mas se você quiser algo mais, você pode também buscar esse algo mais, você pode querer trabalhar outras coisas para você se tornar um ser humano melhor, para você ter uma saúde melhor, para você se tornar saudável, ativo, forte por mais tempo. É essa a proposta, né? Se você quiser um conteúdo sincero, avaliações mais profundas, trabalhos que permitam discussão como essas que a gente está fazendo aqui, segue o canal que você vai ter sempre material disponível para isso, tá? A gente está sempre desenvolvendo bate-papos, reflexões, conversas nesse sentido, tá bom? Um grande abraço para você, até o próximo encontro, até mais!